Nós conhecemos bem, a igreja também conhece, glória a Deus por isso, que esta palavra foi revelada a João, o apóstolo do amor, como chamamos, a quem Jesus amava. João estava na ilha de Patmos, preso, e preso por amor e pelo nome de Jesus e do Evangelho a que João pregava e amava. Então, enquanto João estava ali preso, o Senhor se revelou a ele por esta visão. E nesta visão, o Senhor pede para que ele escreva 7 cartas para as 7 igrejas. Amém? E uma dessas igrejas foi a igreja de Éfeso. Tem gente que pronuncia Efésio e tem gente que pronuncia Éfeso. Amém? E a Bíblia diz que o anjo da igreja em Éfeso escreve ao anjo da igreja: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. E vai dizer que os candeeiros são as 7 igrejas. E as estrelas são os anjos das 7 igrejas. Está no versículo 20 do capítulo 1. Diz: quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Em geral, cada uma dessas cartas que foi enviada às 7 igrejas, que igrejas foram essas? Igreja de Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. 7 igrejas foi enviado essas cartas. Só que cada carta, a igreja, o Senhor, Ele, glória ao nome de Jesus, aleluia. Em geral, cada carta vai incluir uma característica do Cristo ressuscitado, do Cristo ressurreto, que foi extraída da visão que o Senhor tinha dado a João. A visão está no capítulo 1, mas eu vou ficar com a carta de Éfeso para explicar e para dar o que o Senhor me passou nessa tarde. Esta igreja, e como as outras igrejas, essas 7 cartas, elas receberam elogios, mas também receberam críticas, e também o Senhor mostrou as falhas delas, e também já mostrou o modo de corrigir as falhas das igrejas. Então, o Senhor não só elogiou, mas também criticou. Ele mostrou as falhas, mas também logo ele já deu remédio para que corrigisse as falhas da igreja. E essas igrejas, as que levaram elogios, quase todas, menos a igreja de Sardes e Laodiceia, não levaram elogios. As que levaram as críticas, as falhas da igreja, elas só foi para Esmina e Filadélfia. E como corrigi-las? Foi essas duas que o Senhor colocou, criticou e já mostrou como elas iriam se corrigir. E em todas elas, quando o Senhor pede para se corrigir, Ele vai mostrar a falha. Como eu posso corrigir-me se eu não sei onde estou errando?
Então o Senhor mostra a falha para que nós venhamos a nos corrigir. E uma também que o Senhor fez foi dar uma ordem para todas as 7 igrejas. Que ordem foi essa? Ele disse para as igrejas que a ordem era para ouvir. Diga, irmão, a ordem do Senhor é para que você ouça. Diz a palavra do Senhor. O Senhor disse em todas as cartas, ele disse: ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ele deu uma ordem para que nós ouvisse o que o Espírito diz à igreja. E um compromisso foi nessa carta que o Senhor colocou. Qual era o compromisso com essas 7 cartas? O compromisso com as 7 cartas era que o vencedor fosse perseverante. Para ser vencedor, você tem que perseverar. As características dessas 7 cartas foram essas. E quando o Senhor começa a elogiar, ele vai para essa igreja de Éfeso através da carta ao anjo da igreja, e ele começa a elogiar essa igreja. Ele elogia dizendo à igreja que eu conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência. E como tu não podes suportar o que são maus, e tem provado o que dizem ser apóstolos e não o são, e descobriste que são mentirosos. Na sua tradução deve estar achastes eles mentirosos. E no 3, versículo 3, ele diz: e tens suportados e tens paciência por causa do meu nome. Trabalhaste e não desfalecestes. Em outra tradução, ele vai dizer que você tem perseverança e suportasse provas por causa do meu nome, e não te deixasse esmurecer. Aí ele elogia no versículo 2 e no versículo 3. São os elogios para a igreja de Éfeso. Elogio de que o Senhor estava vendo e conhecia as obras que ela estava fazendo e o trabalho dela, e a paciência, e como a igreja, ele também não suportavam o que eram maus, os homens maus. E ele disse: olha, tem provados que dizem ser apóstolo e não são, e descobriste que são mentirosos. Porque tem muita gente pregando o evangelho, mas tem muita gente mentindo usando o evangelho e aplicando a mentira por baixo, para conseguir o que querem. Aplica o evangelho e mente por trás. E o Senhor estava vendo, porque essa igreja provou o que são verdadeiramente apóstolos ou que não eram apóstolos. Mas quando chega no versículo 4 e 5, ele vai mostrar as falhas. Ele elogiou no 2, no 3, e no 4 e 5 ele diz: todavia eu tenho algo contra ti, porque deixaste o teu primeiro amor. Uma falha da igreja de Éfeso. Em outra tradução diz: porque abandonaste o teu primeiro amor. É grave abandonar o primeiro amor? É grave.
Mas você e nem a igreja vai perder a salvação por abandonar o primeiro amor. Pode acontecer comigo e pode acontecer com você. Contanto que, se acontecendo, se corrija. E qual é a correção para mim e para você em ter abandonado o primeiro amor? Ele vai logo no versículo 5 e diz: lembra-te, portanto, de onde tu caístes e arrepende-te. A correção para a falha de ter abandonado o primeiro amor é se arrepender. Diga para o seu irmão nessa noite, para eu não pregar sozinha, você vai dizer: irmão, o remédio é se arrepender. Se arrependa. E se a gente for falar de primeiro amor e se arrepender e de onde tu caíste, aí tem gente que vai dizer assim: não, eu caí, eu deixei a minha mulher, fui, arranjei outra mulher, aí eu caí, eu me arrependo e volto para a primeira. Tem gente que vai levar para esse lado. Eu já vi alguém pregando assim. E eu já vi também gente dizer: eu saí da igreja, aí estou indo para outra igreja, aí Deus disse: se arrepende, volta para o teu primeiro amor, aí eu vou voltar para a primeira igreja. Não é esse sentido que a Bíblia está falando. A gente tem que entender a Bíblia, tem que pedir discernimento. Ele está falando das obras e do primeiro amor. Independe de qual lugar você esteja, de qual igreja você esteja congregando, ele está falando do primeiro amor. Agora, do primeiro amor a quem? A igreja? Ao pastor que você tinha? A missionária que você tinha? Ao primeiro amor a Deus. Porque a Bíblia vai dizer lá em Mateus 22, a partir do 26 ao 28, ele vai dizer: um fariseu e um mestre da lei pergunta para Jesus e diz a Jesus: qual é o primeiro mandamento? Jesus diz: amar a Deus sobre todas as coisas. Este é o primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. E o que é que essa igreja de Éfeso tinha feito? Ela tinha abandonado o primeiro amor a Deus. Ela já estava trabalhando, mas já não era com amor. Ela já não estava fazendo as coisas ali, a igreja local, mostrando amor. Por quê? O primeiro mandamento era amar a Deus sobre todas as coisas. É amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo mandamento, quando perguntaram para Jesus, ele disse: amar ao próximo como a si mesmo. É o segundo mandamento. Então a igreja local de Éfeso, ela caiu. Ela caiu quando ela deixou de amar a Deus. E quando é que a gente deixa de amar, o que é que a gente faz? Diga: a gente abandona. É ou não é? Você está casado, aí casa por amor, casa com aquela paixão, embriagado de amor. É amor todo dia, de noite, de tarde, de manhã. Aí passa 1 ano, passa 2 anos, passa 3 anos, passa 4 anos. Aí você começa a ver os defeitos do seu companheiro, ver o defeito da sua companheira. Aí pronto, a parte de relação homem e mulher já fica escasso. Era todo dia, 3 vezes, 4 dias, depois é uma vez no mês, depois é uma vez no ano. Aí passa o tempo, passa mais anos, 10, 20 anos, aí já diz o quê? O amor acabou, o amor esfriou. Vamos separar, porque eu não tenho mais amor para conviver, tem que separar. Quando o amor acaba, a gente abandona. Foi o que aconteceu com essa igreja em Éfeso. O primeiro amor dela, quando começou a fazer as obras ali na cidade de Éfeso, o que é que acontecia? Estava cheio de amor, fazendo tudo por amor, acolhendo as pessoas, pregando o evangelho, mas o sentido era amar a Deus. Quando ela caiu, quando ela deixou de amar a Deus, a fazer as coisas não mais por amor, fazia por conveniência, fazia porque estava ali, a igreja local, mas não tinha amor. Só que quando o Senhor mostra a falha da igreja, qual é a falha? Abandonar o primeiro amor. Quem é o nosso primeiro amor? Diga: é Deus. Diga: é Deus. Eles não estavam abandonando a igreja em si local, mas sim a Deus. E
E por quê? Porque tinha os nicolaítas, porque eles disseram, a Bíblia também diz que eles odiavam os nicolaítas e também o Senhor odiava. E os nicolaítas eram um povo que usava e sabia, até porque Nicolaita vem da seita de Nicolau. E Nicolau era um diácono da igreja de Cristo. Está lá em Atos, acho que 6, a partir do 5, 6, 5. Atos 6, 5 vai falar que Nicolau era um dos diáconos da igreja. Só que Nicolau, esperto, sabe aqueles que são, parece ser apóstolo, mas não são, parece ser pastor, mas não é? Era assim Nicolau. Aí ele foi fazer, juntando pessoas, agora, seguidores de quem? Jezabel, Baal, ídolos, era assim. Nicolau, por isso que era a seita dos nicolaítas. E o Senhor, ele odiava, como a igreja de Éfeso também. Só que a igreja tinha parado com o primeiro amor. E quando a gente para com o primeiro amor, a gente vai fazendo, empurrando a barriga. Vai fazendo, vai fazendo. Ah, tem nada não. É desse jeito mesmo, isso é besteira. Não se dedica mais. Não ora mais o quanto tinha que orar. Não tem tempo para conversar com Deus mais. Começa a fazer as coisas, mas é correndo. Não quer passar mais tempo na presença do Senhor. Não quer ter conversas tete a tete, face a face mais com o Senhor. Porque fica com vergonha de ser reprovado. Fica com vergonha do Senhor mostrar as falhas. Quando a gente sai do primeiro amor. E a Bíblia diz que o Senhor vai no 5 e mostra para ele o caminho qual é. A igreja de Éfeso. Lembra-te, pois, de onde caíste. Então, para o Senhor, aquela igreja estava caída. Estava caída a igreja. Tinha caído no pecado. Agora veja bem, não era um pecado de beber, fumar, se prostituir, não. Não era, nem de adultério. Era de ter deixado o primeiro amor por Deus. E a Bíblia diz que o primeiro mandamento é amar a Deus. Só que o Senhor bondoso, compassivo, ele vai e diz: arrepende-te e faz as primeiras obras. Por quê? Porque as primeiras obras, irmã, a gente vai fazer com muito amor mesmo. O primeiro filho, a gente cuida com muito amor. O primeiro filho. Aí o segundo, você já tem a experiência do primeiro. Aí o segundo já não é com tanto, porque você já tem a experiência do primeiro. Aí quando vem o terceiro, aí é que o negócio vai. Já vai empurrando. Aí vem o quarto. Aí tem mães que quando minha mãe teve 7. Na sétima, que era caçula, minha mãe já estava sem paciência nenhuma. Porque a caçula era terrível. Minha irmã caçula era muito desobediente. E minha mãe já não tinha mais paciência com ela. Então, sem paciência com ela, que ela jovem, ela já foi morar logo no Rio. Minha mãe disse: leva para lá. E foi para lá. Porque minha mãe já não tinha mais paciência. Assim é a igreja. Assim são as pessoas. A gente começa no amor. E isso, irmão, não é pecado meu, nem só seu. Todos nós somos pecadores e vamos pecar e podemos cair. A Bíblia diz que aquele que está de pé, cuide-se para não cair. Tenha cuidado para que você não caia. Vigilância, sempre. E a Bíblia diz que o Senhor vai e diz, ó, se não, se você não se arrepender e voltar para o primeiro amor e as primeiras obras, que é amar a Deus, porque se você ama a Deus, você ama o seu próximo. Se você ama a Deus, você vai amar, você vai respeitar o seu próximo, o seu vizinho, a sua rua, vai respeitar o seu bairro, vai respeitar a sua cidade, vai respeitar os seus parentes, seu ente querido. Você não vai querer o mal de ninguém, porque você sabe que este ninguém é o seu próximo, ou este alguém é o seu próximo. Você não vai querer tirar nada de ninguém, porque você sabe que tirando de alguém, você está fazendo mal para o seu próximo. E quando você tira do seu próximo, Deus não
amar, porque isso não são obras de amor e nem muito menos amar a Deus sobre todas as coisas. As primeiras obras e obras de amor é dar ao seu próximo o que ele não tem. Se você quer tirar do seu próximo o que ele tem, não são obras de amor, são obras de quem está caído e precisa se arrepender. Precisa se arrepender. E a Bíblia diz que o Senhor disse: senão eu virei a ti rapidamente e removerei teu candelabro, teu candeeiro de seu lugar, se não te arrependeres. Quando ele diz, irmão, que ele virei logo, é porque ele está mostrando que se a pessoa não se arrepender, ele não demora muito tempo para vir tirar, não. Se não tem arrependimento, ele vai tirar o candeeiro. E o candeeiro é o quê? Diga, é a luz. Vamos lá. O candeeiro é a luz. Quem se lembra de candeeiro aqui? Quem é mais antigo lembra? Candeeiro é para iluminar, irmão. Aquele tempo de sítio, antigamente, tinha candeeiro. É para iluminar. E a Bíblia diz que quando ele fala de candeeiro, é as igrejas. Eu removerei. Ela vai deixar de existir. Por quê? Porque a igreja foi feita para iluminar. E uma igreja iluminada, as boas obras delas é pautada no amor que vem de Deus. Se não for pautada no amor a Deus, não vai ser iluminada. Vai ser escura. Vai ser uma igreja onde Deus não está se agradando. Vai ser uma igreja, a gente pode tirar por igreja o templo, como a gente está aqui, igreja eu e você, que somos igreja de Deus, a igreja viva, o meu e o teu corpo, é um templo e morada do Espírito Santo, é a igreja dele. E se essa igreja não for uma igreja com um candeeiro aceso, se não for uma igreja baseada no amor a Deus, ele vem e retira. A igreja deixa de existir. Ele disse: eu venho e removerei o teu candeeiro. Ele tira a luz que existia, a luz que tinha ali para iluminar. A luz é para iluminar, irmão, não é para estar escuro. Então igreja não é para estar escura, igreja é para estar claro, é para iluminar. Eu e você somos a luz do mundo, como Jesus disse, somos sal da terra. E quando ele disse isso, ele vai dizer que se não se arrepender e não se corrigir, Cristo fará com que a igreja deixe de existir. Diga, irmão, é preciso se arrepender. E é hoje, viu? Se arrependa, volte a fazer as primeiras obras. Porque a igreja sem candeeiro não serve para iluminar o que estão em trevas ou na escuridão. Porque o candeeiro serve para iluminar o lugar que está escuro. Então as igrejas, elas são candeeiros no meio da escuridão. Deus coloca a gente no lugar, abre uma igreja. Essa igreja de Éfeso, diz os historiadores que ela foi aberta por Priscila e Áquila. Está lá em Atos. E o apóstolo Paulo passou de 2 a 3 anos ensinando nessa igreja de Éfeso. Se você for para Atos, você vai ver que vai falar da igreja de Éfeso. E o apóstolo Paulo, ele até fez um elogio lá na igreja de Éfeso, em Atos, e ele fez um elogio a essa igreja. Lá em Éfeso 15:16. Por isso também, depois de ter ouvido falar da vossa fé no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos, não cesse de dar graça por vós, fazendo menção de vós em minhas orações. Você vê, ele dizendo que tinha ouvido falar da fé do pessoal de Éfeso,
no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos. Ou seja, era uma igreja, irmão, que tinha amor. Era uma igreja que foi pautada no amor. Mas quando chegou um certo tempo, ela esqueceu do primeiro amor, de quando começou. E não é só das obras, irmão. O primeiro amor que ela esqueceu foi de Deus. E é isso que eu e você não podemos esquecer. O nosso primeiro amor é amar a Deus sobre todas as coisas. Aí os teólogos vão dizer, mas isso aí é mandamento. O mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Irmão, se você não amar a Deus sobre todas as coisas, você não está apto a ter uma igreja. Você não está apto a ser uma igreja. Se não for primeiro o amor de Deus na minha e na tua vida, você não tem condições para fazer nada. E nem obra, nem uma. E lá em 1 Coríntios 13, fala o apóstolo Paulo: ainda que eu desse o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada serei. E o Senhor estava, na verdade, alertando eles sobre isso, sobre o amor que eles tinham e não estavam tendo mais. Essa igreja do tempo, irmão, foi formada só por cristãos. Não era gente ímpia do mundo que não tinha amor, não. Eram os próprios crentes dentro da igreja, que já não estava mais no primeiro amor. Por quê? Porque se apegando a essa igreja de Éfeso, as coisas do mundo. Não podemos deixar, entrar as coisas do mundo, mundanismo dentro da igreja. Quando entra o mundanismo dentro da igreja, a igreja vai se perdendo em amor. E vai virando, sabe o que? Seita dos Nicolaítas. Qual era? O amor liberal. Pode tudo. Pode fazer tudo. Não tem problema nenhum. Então não podemos aceitar. Porque primeiro é o amor a Deus e sobre todas as coisas. Diga, irmão, primeiro volte a amar a Deus. Você tem que voltar a amar a Deus. Quer fazer as obras do Senhor? Ame primeiro o Senhor. Quer ser discípulo do Senhor? Ame primeiro o Senhor. Ah, eu quero fazer as obras de caridade. Quer fazer caridade? Ame primeiro ao Senhor. Porque aí você vai fazer. Vai amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Deus é tão bom e fiel, irmão, que Ele dá uma chance e Ele vai falando sobre isso. E Ele vai dando as falhas e o tipo de correção. A correção é se arrepender. Diga, irmão, se arrependa hoje. Volte a fazer, diga. Baseado no amor, viu, irmão? É com amor, irmão. Vocês estão caladinhos porque é uma palavra de correção, é? Mas é uma correção boa, irmão. Porque se Deus mostra as nossas falhas, é porque Ele nos ama. A Bíblia diz que Ele corrige só quem ama. Como eu posso dizer que amo a Deus e odeio o meu irmão? Como eu posso dizer que eu amo a Deus e quero prejudicar o meu irmão? Como eu posso dizer que eu amo a Deus se eu quero sobressair sobre o meu irmão? Como eu posso dizer que eu amo a Deus se eu quero subtrair algo do meu irmão? Então eu não amo a Deus. E também não estou apto a fazer as obras do Senhor. Agora, se você ama a Deus, você vai amar o seu irmão. Você vai acrescentar ao seu irmão ao invés de tirar do seu irmão. Como foi dado testemunho hoje. Quer dizer, um povo, uma família ali em oração para que o sobrinho, o filho, fizesse a faculdade e ele conseguiu fazer, se formou, graças a Deus. A princípio não tinha dinheiro, mas aí Deus vai providenciar uma bolsa de estudo para ele. Para o quê? Para confirmar o que Deus queria na vida e quer na vida dele. Porque por mais que a gente diga, irmão, e vá dizer os versículos isolados da Bíblia e dizer que os ricos não herdarão o reino dos céus, Jesus, quando perguntaram para Jesus, ele disse que para o homem tem coisas que é possíveis. Agora para Deus tem as impossíveis. Dizendo que não era impossível um rico
entrar. Ele disse que era difícil. Ele não disse que era impossível. Ele disse, é difícil. É mais fácil o quê? Um camelo passar por um fundo, por um buraco de uma agulha, do que um rico entrar no reino dos céus. Ele disse entre fácil e difícil. A comparação foi fácil e difícil. Ele não disse possível e impossível. Ele não disse é impossível o rico herdar o reino dos céus. Ele disse que era difícil. Mas nós temos um Deus que para Ele nada é impossível. Então não é pecado você querer melhorar de vida. Só não abandone Deus para melhorar de vida. Porque tem gente que quer abandonar Deus para melhorar de vida. E o ideal é que você melhore de vida com Deus. Que a tua vida melhore com Deus primeiro. O primeiro amor a Deus. E a Bíblia diz que buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Você busca o reino e a justiça, e Deus acrescenta as demais coisas. Que demais coisas? Diga minha casa, meu carro, minha família, meu trabalho, diga minha saúde. Tudo isso, irmão, Deus acrescenta na minha e na tua vida. É só tu buscar o reino. Não precisa brigar com ninguém, não precisa tirar de ninguém, não precisa bater no peito, não precisa levantar guerra contra ninguém. Sabe por quê? Porque busca primeiro o reino e a justiça que o reino traz para mim e para você, que o Senhor, Ele vai acrescentar na tua vida tudo aquilo que você precisa, tudo aquilo que você necessita. Ele alimenta, irmão, até os lírios, os passarinhos. Ele toca de roupa a penagem do passarinho. E por que você está pensando que Deus não pode fazer na tua vida? Deixa eu dizer nessa noite, busca o reino e a sua justiça, e as demais coisas já serão acrescentadas na tua vida nessa noite. Levava a suia de raça, de rai, de raçuia de levada na ceia da rai, ribada na ceia da rai, riba da ceia da raça, de rai, ribada na sua de rai. Deus fiel, maravilhoso, poderoso. Deus, olha o que o Espírito diz à igreja. Se tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ô minha filha, enquanto você busca o reino e a sua justiça, hoje eu começo a acrescentar na tua casa o que você está precisando. Hoje eu acrescento na tua família. Aqueles que não são, vão virar, vão ser, vão alinhar com você. Enquanto tu busca o reino e a sua justiça, eu estou movendo aquelas ações do trabalho, eu estou movendo aquelas ações da justiça, pois eu tenho o poder e o controle de tudo. Eu posso virar esse cativeiro. Busca o reino e a sua justiça, e as demais coisas eu já estou acrescentando na tua vida. Estou te dando mais 15 anos de saúde, estou te dando mais 15 anos para fazer a obra, estou te levantando aqui na terra como profeta de Deus, para iluminar os olhos daqueles que estão cegos, para abrir os olhos daqueles que estão com escamas e fechados, pois o Senhor te levanta para a justiça nessa terra, para os gentios desse dia. Rebada cheia de raça, reia da raça, irada cheia de raça. Busca o reino com amor. Busca o reino com sinceridade. Busca o reino com fidelidade. Ah, minha pastora, mas olha só, mas eu sou fraca, a carne é fraca, a senhora sabe, né? Sei, a minha também é. Não aguenta nada. A minha carne é fraca e não aguenta nada. Mas eu tenho um Deus que aguenta tudo por mim. E por mim Ele se levanta e executa tudo aquilo que eu não posso. E Deus está provando, está dizendo nessa noite, eu levanto dessa
mim e da tua casa. Ele vai salvar. Ele vai libertar. Ele vai restaurar. A tua história não está perdida. Pois quem está escrevendo não perdeu o controle nem o fio dela. Ele sabe cada ponto, cada vírgula e cada pausa que ele tem que dar. Porque o trabalhar dele é diferente do meu e do seu. Os pensamentos deles é diferente do meu e do teu. Que são rasteiros, que só vê um palmo à frente. Os pensamentos do Senhor são maiores e melhores do que o meu e o seu. Diga nessa noite, diga irmão, o pensamento do Senhor é melhor. Diga a vontade dele é boa, é perfeita e é agradável. Aplauda Jesus nessa noite. Uma igreja arrependida, irmão, é uma igreja com paz. Um coração arrependido, quebrantado e contristado diante do Senhor é um coração com paz e com amor. É um coração que vai progredir. É um coração que vai prosperar nas obras. É um coração que vai ter poder para libertar, como assim o Senhor nos deixou na sua palavra. É um coração que vai ter poder e autoridade, e obras maiores farão em nome de Jesus. Aleluia! Você consegue crer e acreditar nessa palavra dessa noite? As tuas falhas não vão atrapalhar o plano de Deus na tua vida. Diga, irmão, as minhas falhas hoje vão ser corrigidas.